Fala, minha torcida gloriosa, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal Fogão Web, onde separamos todas as notícias que estão repercutindo no nosso glorioso Fogão. Quero deixar um bom dia para vocês aqui, de mão aberta. Espero que vocês gostem do vídeo e tchau pro Penharol. Personagens da goleada histórica do Botafogo para cima do histórico Penharol, hein? Que coisa, vamos lá. Aquilo que foi a primeira metade, foi a primeira parte que acabou por ser muito dividida, muito amarrada com as duas equipas, a tentar perceber como é que se encaixava uma na outra. Não tivemos nenhum erro. Aquilo que nós fomos fazendo é que acabou por não ser o suficiente para conseguirmos chegar mais próximo da baliza contrária. Precisamos de fazer alguns ajustes e isso dentro daquilo que eu falei ao intervalo com os jogadores. Pedi para que mantivessem a serenidade, que pudessem aumentar um pouco mais a intensidade, que era importante para nós. Quanto o jogo mais vivo tivesse, mais vantagem nós tínhamos, porque nós queríamos um jogo mais rápido, mais intenso, um jogo corrido. E era importante que nós conseguíssemos ter essa abordagem. Fizemos, de facto, na segunda parte, com a possibilidade de conseguir libertar mais aqueles que são os nossos jogadores que trabalham na segunda linha de ataque, para que nós pudéssemos ter mais capacidade de ligação e capacidade também de podermos atacar a baliza contrária com mais assertividade para conseguirmos fazer os gols que eram necessários fazer. Não, a verdade estou feliz pelo esforço e a tranquilidade que tive o time para... Sabemos que o primeiro tempo estava muito difícil, mas o time teve muita tranquilidade e muita paciência no segundo tempo para que chegaram os gols. E acho que essa foi a chave para nós ganhar o jogo no dia de hoje. Na verdade, o Mister pediu para rodar a bola um pouquinho mais rápido, até para desequilibrar o adversário. E no segundo tempo nós fizemos isso muito bem e atacamos a profundidade de onde gerou o primeiro gol do Savarino. E segundo tempo nós voltamos mais focados também, sabíamos que era importante vencer dentro de casa para a gente chegar com resultado de bom tamanho lá e hoje conseguimos fazer isso muito bem. No hay razones, digamos, lógicas. Sí que el primer gol puede haber generado un poco de descontrol y ellos seguramente se soltaron y jugaron muy bien, mostraron todo su potencial, su mejor versión, se agrandaron, se soltaron. Nosotros tenemos que jugar el partido en Montevideo de forma digna, intentar ganarlo y bueno, después veremos. E já mando um abraço para o Betinho, lá de Barra Mansa, grande torcedor do Botafogo. Para a Ana Paula Barreto, grande botafoguense que estava lá no Newton Santos. Para um amigo nosso, lá da Barra da Tijuca, que era nosso vizinho, Hamilton. Lembra dele, do Hamilton? Grande botafoguense. Para os botafoguenses que cantam desde 1910, desde 1907, que estão felizes com o Fogão na final, Eugênio. E o jogo, Eugênio? Eu já falei demais. O jogo teve momentos distintos, né, Bel? O primeiro tempo muito amarrado, o Penharol foi para fazer aquilo que a gente fala aqui, né, Bel? O Prates, também já falei em alguns programas, de levar a luta para o solo, né? Levou a luta para o solo, então, aquela catimba tradicional uruguaia, parando o jogo, marcando muito forte, encurtando os espaços na defesa, de vez em quando chegando ao ataque, tentando finalizar, jogar o jogo. Mas já nos últimos minutos do primeiro tempo, o Botafogo já tinha começado a impor a sua maior qualidade técnica. E aí veio o segundo tempo, logo no início sai o gol, uma jogadaça, num passe lindo do Luiz Henrique para o Savarino. E eu acho que esse primeiro gol já mostra uma mudança do Botafogo, uma das mudanças do Botafogo, para os ajustes ditos ali pelo Arthur Jorge, que era uma maior movimentação dos jogadores de frente. No primeiro tempo eles estavam muito estáticos. Os jogadores que tinham a bola, os outros estavam meio que, entre aspas, escondendo atrás da marcação. Aceitando a marcação. Aceitando a marcação. E no segundo tempo, não, eles começaram a se mexer mais e assim geraram mais opções de passe. E aí, quando sai o primeiro gol, logo na sequência sai o segundo no escanteio, o Penharol se perde completamente. Então, nem a cera que ele fazia no primeiro tempo, ele conseguiu fazer mais. Ah, mas Eugênio, por que fazer cera se está perdendo? Para o Penharol, perder de 1-0 não estava ruim. Não. Até o 2-0, perto do 5-0 que estava foi no final, confronto ainda. Estava no confronto. Tava.
mas ele se abre, ele resolve sair, ele vai tentar jogar na frente e se desarticula completamente, né? As suas linhas defensivas, que eram sempre muito próximas, muito coesas, negando espaços, elas se expandiram e deixaram, olha só, latifúndios para o Botafogo explorar. E o Botafogo, esse é o jogo que mais lhe serve, né? A gente tem visto isso ao longo de toda a temporada. O Botafogo, na transição em velocidade, é um time fatal, é um time que sabe trabalhar isso como poucos, está muito bem desenhado para explorar essa qualidade, que é dos seus jogadores de frente, Luiz Henrique, Savarino, Almada, o Igor Jesus fazendo essa movimentação. Então, acho que a movimentação dos jogadores de ataque do Botafogo, somada a uma iniciativa do Peñarol de abandonar aquele sistema defensivo mais coeso e tentar sair para fazer o gol no segundo tempo, isso fez com que o jogo ficasse cada vez mais fácil. O tempo foi passando, virou baile. E isso só demonstra a diferença técnica gigantesca, né, entre Botafogo e Peñarol, que é decorrente de um investimento que o Botafogo tem hoje, um dos maiores da América do Sul, talvez comparado somente ao do Flamengo. Se a gente pegar o custo do time do Botafogo e comparar com o do Peñarol, vai dar mais do que 5-0, Abel. Ah, é? Vai dar Eugênio, mais do que 5-0. eu estou com você em relação ao investimento, mas é um investimento com gente do ramo. Porque Claro, assim, você pode ter um feito. investimento com gente que não tem Gente que capacidade. gasta mal, né? É isso, você sai Não, gastando, é muito bem gastando. administrado, Arthur tecnicamente Jorge é falando. muito bom treinador. Treinador As que em contratações são pouquíssimo contratações tempo... excelentes. Exatamente. Me parece que esse departamento de análise do Botafogo, né, das pessoas que foram contratadas, que trabalham lá, é um departamento extremamente inteligente. Perfeito. Igor Jesus está aí para mostrar. Há outros exemplos no grupo de jogadores também. Estou com você que o primeiro tempo ficou muito no jogo que o Peñarol queria. Que era um jogo possível de fazer. O Peñarol até em algum momento marcou um pouco mais à frente, né, inicialmente. Tinha uma linha de 5, uma linha depois de 4, com um jogador mais adiantado. Mas eles falaram em linha de 6 também. Na verdade, a linha de 6 Olha você só, tinha um 4-4-2. Eugênio, desculpa. Antes era mais linha de 4, depois linha de 5, daqui a pouco vai ter linha de 10. É handball. Mas já teve isso, já. É que, na verdade, era uma linha de 4 atrás, às vezes voltava o volante e fechava ali. Sim. Mas era uma linha de 4 com os dois homens da linha de meio campo acompanhando os jogadores, porque os laterais do Botafogo apoiam muito. Depende da movimentação dos jogadores do Botafogo, vira linha de 5, linha de 6, não é isso? Porque quando você tem, de um lado o Alex Telles, do outro lado o Vitinho, chegando o tempo todo no ataque, eles forçam os jogadores de meio do Botafogo, do Peñarol, a recuarem até ali. Então você acaba transformando isso numa linha de 6. E quanto mais você recua esses jogadores, mais difícil é, isso ficou muito óbvio no segundo tempo, uma vez que o Peñarol recuperava a bola para conseguir sair. Por quê? O cara que recuperou, tirou da área. Agora vamos tentar sair. Só que está todo mundo lá atrás, você sozinho ali, um jogador que pegava a bola, às vezes o Léo Fernandes, às vezes o Silveira, eles não tinham com quem tabelar, tentar sair. Então perdiam a bola de novo e voltava a pressão. Então essa é uma questão. O Botafogo, com a sua volúpia ofensiva, ele foi encaixotando cada vez mais o Peñarol. Isso demorou a acontecer no jogo, foi acontecer mais para o final do primeiro tempo, e no início do segundo tempo já ficou latente. Quando volta para o segundo tempo, o Peñarol já volta todo lá atrás. E o Botafogo sendo mais incisivo, trabalhando melhor a movimentação. Eu interrompi o amigo Rafael Prats quando ele ia começar a falar sobre as diferenças do primeiro e do segundo tempo. Mas já que eu interrompi, eu vou ajudá-lo agora Muito com obrigado. números da tela. Muito obrigado. Na tela do F360. Não tá ruim, agora não. o Prats vai falar sem parar. Dá uma olhadinha nessa tela, Prats. Primeiro tempo, finalizações do Botafogo, 7 do Peñarol, 2. Só uma certa do Botafogo. No segundo tempo, 15 finalizações do Glorioso, 9 certas. Olha aí, Prats. É outro jogo, né, Abel? Mas o Eugênio destacou, eu concordo com ele, em relação já à reta final do primeiro tempo. O Luiz Henrique começou a ter algum espaço para começar a chutar da entrada da área. Esse espaço, o Peñarol, até 30, 35 minutos, não havia concedido. O Botafogo não havia encontrado também. A gente está vendo alguns lances no começo do jogo que o Peñarol começou a marcar até lá na frente. O Botafogo errou algumas saídas de bola. O Peñarol começou a tentar rondar um pouco mais a área do Botafogo. Essa jogada foi linda. Não tinha muito chute, aí o John apareceu. E com o passar já do primeiro tempo, e o Arthur Jorge falou muito sobre isso, a gente acompanhou depois do jogo, que ele pediu no intervalo basicamente um time mais rápido com a bola e rápidas inversões de um lado para o outro, para pegar o Peñarol se posicionando muito de um lado e a bola voando para o outro. O Botafogo faz isso muito bem. E fez isso no segundo tempo muito bem. Claro que o gol do Savarino começa a ajudar, porque, entre aspas, destrava o Peñarol. Aí o Peñarol fica naquela história.
eu vou tentar ficar mais aqui atrás para, entre aspas, ficar com esse 1-0, talvez 2, para o prejuízo não ser tão grande. Eu saio para jogar um pouquinho mais e posso conceder um espaço que o Botafogo é fatal para aproveitar. Nenhuma coisa nem outra foi tão bem feita. E o Botafogo fez o segundo tempo, assim, de almanaque. Muito bom. Dominou o Peñarol de todas as formas, fisicamente, tecnicamente, taticamente. O primeiro tempo estava enrolado. O primeiro tempo não acenava que o jogo ficaria como ficou. O Botafogo teve a competência muito grande no segundo tempo de ter feito 5 e poderia ter feito até mais em alguns momentos. E você sabe, Prats, por falar no primeiro gol, que você falou ali, o primeiro gol do Savarino, que, aliás, está jogando o fino da bola. É um grande jogador, muito inteligente. Está jogando o fino da bola. Um amigo meu, o Seabra Glorioso... O que ele falou? Ele perguntou, o Luiz Henrique está trabalhando em restaurante? Por quê? Virou garçom? Ah, Que bola que ele meteu pro Savarino, campo, hein? O Luiz Henrique é um jogador, assim... ele tem algumas coisas que chamam muito a atenção, né? Essa situação dele ser meio que um jogador de bola, ele tem muito do improviso ainda, ele tem boa estatura, ele tem muita força, e com liberdade de sair da direita para o meio, né? Ele começou a criar muitas chances para o Botafogo no segundo tempo. Ele faz o gol da área, ele é o cara do país até o momento jogando bola, Eugênio. A gente pode discutir o Estevão no Campeonato Brasileiro, discutir alguns nomes no campeonato de uma maneira muito específica. Agora, jogando futebol no Brasil, ninguém está jogando mais que o Luiz Henrique. Sabe o que me chamou a atenção? Desculpa, Mas ele, Eugênio. no time do Botafogo, ele assume responsabilidades. A gente vai falar aqui do Savarino, que foi brilhante ontem, mas o jogador que assumiu para si Chamou a liderança da vitória do Botafogo foi o Luiz Henrique. Ele assumiu essa condição. Me dá a bola aqui já no primeiro tempo. E uma coisa que não se pode perder de vista, Eugênio, ela começa com jogadas individuais do Luiz Henrique. De carregar a bola. Sabe o que me chama a atenção? Eu até brinquei no início do programa, falei, pô, o cara que vai marcar, não consegue, que vai marcar o Luiz Henrique, não tem uma boa noite de sono já no anterior, né? Como que eu vou fazer para parar esse cara? Mas o que me chama a atenção é o seguinte, ele dribla para dentro, ele está lá do lado direito, canhoto. O cara, a maioria das vezes ele vai driblar para dentro. Ele dribla para dentro e na mesma jogada ele vai no fundo, dribla para fora. O cara não sabe se ele vai para dentro ou se ele vai para o fundo. O gol do Andrés Pereira, Pereira, ele dribla para os dois lados, é difícil. Pela seleção brasileira, é um cruzamento de pé direito. O gol contra a seleção peruana. O Luiz Henrique entra no jogo, ele fez o gol da vitória contra o Chile, né? E o gol do Brasil, o terceiro gol, é um ele gol vai no fundo, né? Ele vai no fundo e cruza de pé direito. Então, o marcador fica sem saber. Tem aquele jogador que também é difícil de marcar. Vou dar um exemplo aqui, o Robin, holandês. Jogava pelo lado direito, canhotinha, driblava sempre para dentro, todo mundo sabia, mas era difícil de marcar. E ele correu algum risco de cartão vermelho no primeiro tempo, hein, Poderia ter levado. Mas o Luiz Henrique, ele dribla para os dois lados. Fica mais difícil, não fica, Eugênio? Sim, é mais imprevisível, né? Além da força do arranque no drible, né? O molejo para balançar o corpo e mudar de direção rapidamente. Isso é muito difícil de marcar. Então gera, como você disse, uma apreensão no jogador do outro lado. Pô, eu vou fazer o quê? Vou dar o bote, vou encurtar o espaço, vou fechar qual corredor aqui para impedir a progressão dele. E aí, quando ele não dribla, ele faz uma assistência como essa, né? Agora, como disse o Prats ali, aquela entrada ali, que ele leva o cartão amarelo, né? É muito reclamado pelo Peñarol. Já vi muito árbitro, como você diz, né, Abel? Para mim, o lance é para amarelo, Eugênio. Para mim, o lance é para amarelo. Concordo. Só que ele ficou no primeiro tempo, até esse momento na reta final, que ele começou a tomar conta mais do jogo, aparecer, tomar um protagonismo da partida. Ele ficou em alguns momentos, o Peñarol certamente vendo e percebendo isso, os jogadores do Peñarol, em cada falta, um pouquinho que ele chegava atrasado, já cercavam o árbitro. Sim, ele foi provocado. Tirá-lo do jogo era fundamental. Virou alvo das provocações do time adversário, mas nisso ele foi muito bem. Muito. Não caiu em pilha. Aquele lance ali foi um lance de choque, aliás, o choque... Com o Léo Fernandes, né? Dos craques dos times, né? O Léo Fernandes, que mais uma vez foi mal ontem, contra o Luiz Henrique, que foi muito bem, mas parou ali. Ele não deu mais nenhuma oportunidade ou chance para que se pudesse pedir o segundo cartão amarelo. Pelo contrário, só jogou bola e brincou, dançou. Esse passe do Igor foi sem querer ou foi intencional? Difícil dizer, né? A impressão me pareceu sem querer. Ele tenta dominar a bola, né? E a bola escapa um pouquinho, né? Luiz Henrique já toma a frente e faz esse golaço. Quando o cara é jogador de bola e a fase tá boa... você corre na
não é? descida é uma maravilha. Correr na descida é uma maravilha, Abel. Olha lá, o cara vai tentar Quero ver dominar correr e na dar subida. um passe. Correr na descida tem que tomar cuidado com o joelho. Tem isso. Não que tem vai só muita coisa força boa. nas Tem uns articulações. problemas também, mas é uma maravilha. Diga, o momento que agora... Não, mas a gente não preparação pode física. esquecer, Porque Abel. para subir você tem que fazer força. Para Dessa- descer, vai tudo em cima das articulações. Joelho, tornozelo. É verdade. Isso É daí muito peso. envolve outras partes também do corpo do ser humano. É o seguinte, Eugênio, que a gente não pode esquecer, o Botafogo está deixando pelo caminho 11 títulos de Copa Libertadores da América. 11 títulos ficaram pelo caminho contra o Botafogo. Diga 3 lá. do Palmeiras, 3 do São Paulo e 5 do Peñarol. Isso me parece que dá ainda a campanha que é muito boa, de um finalista que vai estar dia 30 tentando ganhar pela primeira vez a Copa Libertadores da América. Isso dá ao Botafogo um peso ainda maior dessa campanha espetacular E do sempre mata-mata. fazendo o segundo jogo fora de casa, acabando com a teoria de vocês. Pode falar agora. E ele ganhou quantos fora depois que fez? Aí o que acontece? Ele ganhou do Palmeiras e empatou no Allianz Parque. Classificado. Tirou um bicho-papão do continente, o grande trabalho de futebol profissional do país, que é o do Palmeiras. Vem o São Paulo. Um primeiro tempo muito bom contra o São Paulo. Foi suado. Mas não ganhou o jogo no Rio de Janeiro. Vem para o Morumbi, faz um primeiro tempo muito bom, faz um gol logo de cara, sofre no segundo tempo. Ficou ali o Lucas errando o pênalti, mas está no pacote de um time que vai jogar a final da Libertadores. Não tem só coisa boa para falar. Já tem muito drama pergunta no para meio do você. caminho. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó a pergunta para você. Aqui, ó. Diga lá, Rafael Prats. Vamos esperar a semana que vem. O que por quê? acontece... Vai fugir da pergunta? Não. É um time... O nível Você acabou de futebol falar do que o Botafogo deixou para trás 11 títulos. Não, mas isso é um São fato. Paulo, Isso Peñarol. é um fato. Não é o time mais 2 preparado? tricampeões, um pentacampeão. Qual o seu receio para falar assim, o Fogão é favorito? Fale. Calma, Abel. Calma que tem jogo de volta. Semana que vem aí conta outra história. Vamos devagar. Não está no final o Botafogo? O Botafogo está. Ah, tá. A outra semifinal não está definida para mim. Está muito bem encaminhada para o Atlético, mas não está na final o Atlético ainda. Agora, a campanha é muito boa e o nível de futebol jogado chama muito a atenção. É um nível de futebol acima dos demais. Já que a gente está falando da força coletiva e da força individual, citamos Savarino, citamos o Black Panther, o Pantera Negra, Luiz Henrique. Você gostou da comemoração? Como é que foi? Vai. Gostou? Gostei. Foi boa? Se está no grupo, vai estourar. Vamos dar uma olhadinha numa tela que traz aí um pouco dos investimentos do Botafogo. Vocês falaram no trabalho de scout, né? Sim. As pessoas que trabalham ali como olheiros para usar o dinheirinho ali do Mr. Textor. Ele ajuda também colocando a mão no bolso. Muito. Mas não adianta ter dinheiro e não saber contratar. E a figura do Textor, Abel, desculpa, você vai ver a tela ali. A figura do Textor trouxe ao Botafogo um tipo de antipatia e rejeição que é boa para um clube grande. Clube grande tem que ser rejeitado e ter antipatia, senão ele não é grande. É isso. Negócio de clube simpático, eu tô com compaixão desse clube. Eu tô com dó desse clube. Meu Deus, esse papo aí não me pega. Vai você, Abel, vai você. É assim. Gostei Eu sei dessa. bem como é que é isso. Pode seguir aí. Investimentos que valeram a pena no Fogão. Mais participações em gols do time nesta temporada, sem contar o estadual. Savarino, 18 participações em gols, 8 gols e 10 assistências. Savarino que custou pouco mais de 13 milhões de reais. Falando-se do futebol atual, é uma pichincha, não é, amigos? Júnior Santos, o Júnior Furacão, 13 gols e 2 assistências. Luiz Henrique, o Pantera Negra, 10 gols e 5 assistências. Tiquinho Soares, 6 e 6. E Igor Jesus, ontem teve, viu, Prats? Kamehameha, 8 gols e 3 assistências. Gostou? É o Goku. Como é que é? Não, de novo? É o nome da personagem. De novo? Não, Abel. De novo? Abel, você se espanta, mas é o nome da personagem, Eugênio. Você não acompanha? Como que chama a personagem que faz o Kamehameha? Goku. Pronto, acabou. É isso aí. Como é que é a comemoração? Muito boa. Eugênio, fala aí que agora eu preciso dar risada um pouco. Fala dos investimentos. Entendi. Os investimentos são gigantescos, né? A gente vai olhar só... Se você pegar o Luiz Henrique e o Almada. Almada, assim, são as duas maiores contratações do futebol brasileiro. Uns quase 240 milhões de reais, esses dois. E não é uma realidade do futebol brasileiro. Sim. É importante a gente entender isso. Essa contratação acontece em função de que o Botafogo hoje, a SAF do Botafogo, pertence a uma holding de futebol internacional que tem fundos, que tem investimento. São jogadores que a gente sabe também que em algum momento vão deixar o Botafogo, vão buscar mercado europeu, mas enquanto isso estão entregando demais
ao clube. E imagina-se, uma vez ele saindo, outros virão no mesmo nível dentro desse processo, dentro dessa roda, que só vai ganhando mais força. O Zorro vive lá no... O Zorro está sempre lá. Há muitos e muitos E está cheio de dinheiro na jaqueta, você viu? Agora até o Zorro ficou endinheirado. Porque é com a chegada do Texto. É um personagem tradicional da torcida do Botafogo? É muito o Zorro? Está sempre lá. Lembra aquele Manolo da torcida da Espanha. Em las buenas, em las malas. É isso aí, esse é o torcedor verdadeiro. Ele estava lá no momento difícil do Botafogo, está lá agora no momento lindo que o Botafogo vive dentro de campo a partir desses investimentos. Né? A gente vai voltar 3 anos e o Botafogo estava na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Exato. Né? E com dificuldades lá, econômicas. E aí veio a SAF e a coisa mudou. Talvez seja a SAF com melhor resposta. Mais bem sucedida, né? Viu o senhor Breler Pires, que está nos assistindo? Não, senhor. Não, Viu senhor. o senhor Breler? Não, senhor. Fica falando que SAF é isso, SAF é aquilo. Não, olha não, aí, não, olha não, o Botafogo aí. Tem SAF que te coloca mais no buraco. Não vamos, o Breler tem razão, estou com ele nessa. Essa é a SAF. Não, essa até não. aqui no futebol brasileiro com a melhor resposta, o melhor investimento. Foi também uma SAF que se construiu diante de um processo interno do Botafogo, teve todo um trabalho de estudos. Uma SAF que também está pagando a dívida do clube associativo, amortizando a dívida, já pagou vários milhões de reais de dívida. É claro que tem muita coisa para pagar ainda, mas que, ao mesmo tempo, está dando alegria à torcida. O torcedor do Botafogo, há 3 anos, não imaginava viver esse momento que viveu ontem, né? Uma semifinal de Libertadores, fazendo 5-0 em casa e dando, assim, todos os passos possíveis para uma final que o Botafogo nunca disputou da competição. Então, é um momento sensacional. E aí, reflete também, né, o que tem acontecido com os times do futebol carioca, né? Ano passado, o Fluminense foi o campeão. Não sei se o Botafogo vai ser o campeão, mas praticamente já está na final. O Fluminense fez a final em 23. O Flamengo fez a final em 22. Foi campeão. Isso. E hoje o Vasco vai ganhar do Cuiabá. Me mandou mensagem o Dodô da Colina. Pode mas falar. É Campeonato Brasileiro. Fazendo uma lista aqui. Desculpa. O Flamengo fez a final em 22, fez a final também em 21. Perdeu a final para o Palmeiras, Foi. mas estava na final. Então, 21, 22, 23 e agora 24. São 4 anos consecutivos de times cariocas disputando. E com situações diferentes, né? A situação do Botafogo é completamente diferente da situação do Fluminense. Exato. Em termos de investimento, em termos administrativos. O Flamengo já é um outro caminho, mas também muito forte economicamente. E o Dodô da Colina, que te mandou mensagem, também mandou para mim, dizendo que ano que vem é o Vasco, mas vai ter que classificar para a Libertadores. Mandou para você, ele é empolgado, né? Ele é. Emocionado. Na final da Libertadores. Desculpa que eu te interrompi, porque agora há pouco me mandou mensagem do Dodô da Colina. Fala aí que o Vasco vai ganhar do Cuiabá hoje. É verdade. Para poder chegar na Libertadores, tem que vencer o Cuiabá hoje. Nessa tela mas que um jogo difícil. E nessa tela que a gente viu agora há pouco, né, Abel? Tem 2 jogadores ali que eram quase que fundamentais na virada do ano, no começo do ano, que eles perdem espaço por motivos diferentes. E esse espaço que eles perderam é um espaço que hoje é indiscutível, que não pertence mais a eles. Que é o Júnior Santos, que começa o ano sendo artilheiro da Libertadores. Se lesionou, não consegue voltar. Fazendo um gol atrás do outro, muito decisivo naquelas 2 fases preliminares, naqueles 2 mata-matas. E o Tiquinho, que quando o time cai no Brasileiro, ele cai junto com o time, mas era um jogador que, assim, o que ele havia apresentado no momento positivo foi muito bom. Hoje o Tiquinho é uma reserva do Igor Jesus e ponto final, não dá nem para discutir. Júnior Santos hoje, jogador que o time, pelo que joga, pelo que tem jogado, apresentado, a ausência dele, claro, que é sentida, é lembrada, mas o time respondeu muito bem. É um time muito bom, com bons jogadores e muito bem treinado. O Botafogo, no meio do ano, uma das diferenças em relação ao ano passado foi o investimento feito no meio da temporada. Sim. Ano passado foi pequeno, foram poucos jogadores contratados. Esse ano o Botafogo foi buscar. Já tinha programado, né, a chegada do Almada, ele já estava contratado antes, mas chega no meio do ano. Chega o Igor Jesus também, que já estava programado. Era pouco conhecido por aqui, mas o Botafogo já tinha acertado a contratação desse jogador. Mas ele vai buscar o Vitinho, vai buscar o Alex Telles. Ele traz jogadores, alguns para repor perdas, né, como o Damian Soares, que inclusive foi para o Peñarol, lateral direito, mas não está jogando, está machucado. E não poderia jogar na Libertadores. Mas ele... perdeu o Damian Soares. Traz aqui alguém melhor. Machucou aqui o Cuiabano. Vai buscar o Alex Telles, que é jogador de seleção brasileira. Foi para a Copa do Mundo. Então, no que ele faz o investimento, ele potencializa ainda mais o seu time tecnicamente. Ele melhora. É o caso do Tiquinho. O Tiquinho era o titular, não só no ano passado, mas esse ano. Exato. Né? Especialmente depois da lesão do Júnior Santos.
E o Igor Jesus chega e toma conta da posição. Que bonito aquilo ali, é fogo neles. Olha, Mais um dos mosaicos do Botafogo. muito, muito legal, hein? Sensacional. Como sensacional também, amigo Rafael Prats e vocês que nos assistem, é o nosso Olho Leal. Opa. É a análise do comentarista Eugênio Leal, o nosso Capitão América, trazendo ali o olhar que só ele tem sobre mais uma vitória do Fogão, Eugênio. Vamos com o Olho Leal. Vamos mostrar aqui 2 dos gols do Botafogo. O primeiro é o gol chave, o gol que, como disse aqui o Prats, desbloqueia, né, a defesa do Peñarol. Em cima daquele contexto de voltar para o segundo tempo, invertendo mais a posse de bola e tocando com mais velocidade. Botafogo rodou e chegou ao momento em que o marcador individual do Luiz Henrique, o Max Oliveira, abriu espaço, deixou ele aqui com uma condição melhor para receber esse passe. Perceba, a gente falava aqui, né, das 2 linhas do Peñarol. Você tem aqui, essa é a defesa, né? E essa aqui é a linha de meio de campo. Nesse momento, elas ficaram descompassadas. O centroavante, e essa é uma situação também do jogo, não aparece. O Max Silveira não voltou para marcar, coisa que ele fazia no primeiro tempo. O Peñarol voltou um pouco mais frouxo na marcação. E deu esse espaço aqui para o Luiz Henrique receber essa bola. A bola vem invertida lá da esquerda, o Marlon Freitas vai ver o espaço do Luiz Henrique, recebe. Você não pode deixar o Luiz Henrique receber com esse espaço. E o Peñarol não deixou no primeiro tempo. Havia sempre 2, às vezes 3 jogadores muito próximos ao Luiz Henrique. E uma das novidades é a movimentação, especialmente do Savarino, que está aqui. Mas hora estava aqui, hora estava ali, hora estava acolá. O Savarino se mexia muito. Perceba que quando a marcação começa a se aproximar um pouquinho, ele aponta, me dá essa bola aqui na frente, é o ponto futuro. E tinha pouco espaço, né, para fazer esse passe. Perceba que tem muita gente na frente. Aqui tem, voltou a marcar o Max Oliveira, tem 2, 3 jogadores, só que havia um ponto futuro com espaço. E o passe vai sair do Luiz Henrique nesse intervalo, para a infiltração nesse intervalo aqui do Savarino, e assim sai o gol. Rafael Prats diria que foi uma jogada de sinuca. Foi uma jogada de sinuca, porque é difícil. É o Rui Chapéu do Botafogo. Como é que é, Prats? É o Rui Chapéu do Botafogo, né? Aqui já é o 3º gol. Já tinha saído o 2º gol, numa situação até parecida. Foi um escanteio, mas um escanteio que veio numa transição. Perceba como já mudou a postura do Peñarol. Está todo mundo lá em cima. Os 2 atacantes pressionando lá, a linha aqui de meio de campo. E um espaço gigantesco. Se você tira a bola de lá, olha aqui. Não há uma compactação, uma aproximação entre os setores da defesa do Peñarol. E o Botafogo tira. Tira essa bola de lá. É num chutão? É uma bola comprida. Fundamental. Um centroavante que saiba fazer o pivô. O pivô não é só dentro da área, não. O pivô muitas vezes é aqui, no campo de defesa, na altura do meio de campo. O Igor Jesus aqui, nessa matada de bola, na girada que ele faz, ele já cria a jogada do gol do Botafogo. Quem lançou a bola para o Igor Jesus? Barbosa. Daqui a pouco vamos falar mais dele. Continue. Ganha de 2. No que ele ganha de 2, armou contra-ataque. Olha aqui, ele com a bola dominada, entrando pela... Ih, mexi. Tem problema. Volta pra cá. A gente vê de novo o lançamento do Barbosa, olha aí. Ó. Barbosa, ele rifa a bola, de alguma forma. Não sei se foi lançamento, Matou, assim. Girou. Deu certo, virou lançamento, não vem não. No que girou, já armou. A defesa do Peñarol totalmente espaçada, né? E aí ele vai conseguir acelerar. Tem ainda a ultrapassagem do Vitinho, que é um lateral muito agressivo no ataque. Olha como ele vem passando. Vem passando e desacompanhado. Não volta ninguém para acompanhar o Vitinho. Overlapping? Overlapping. Queria chamar atenção, nesse momento, que o Vitinho vai no fundo, para essa movimentação aqui, mais uma vez se desmarcando, do Savarino. Muita atenção da defesa para o Igor Jesus e o Savarino dá um passo atrás pedindo a bola. Olha aqui o braço dele sinalizando. Ele pede a bola. E aí, ele fica livre para finalizar e fazer o que foi o 3º gol do Botafogo. Outros gols saíram também nessa transição em velocidade, se aproveitando do fato do Peñarol ter subido ao campo de ataque, mas o Peñarol não conseguia sustentar essa posse de bola no campo de ataque. A perdia, teve um, inclusive, foi um tropeção do Gastão Ramírez, tropeçou no próprio gramado e caiu. E aí dava ao Botafogo essa condição de acelerar. Quando o Botafogo acelera, é fatal.
Goleirão ajudou, hein? É. Pode ser chamado nesse lance aí de Mano de Lechuga. Mão de alface. Foi mal nesse lance. Foi mal nesse lance o goleirão do Penharol, mas óbvio, muitos méritos para o Botafogo. A gente tem o que agora, amigo Pedro Ferrari? A tela do Barbosa? Ah, ele falando do pai dele, é verdade, na zona mista depois do jogo, conversando com a Roberta Barroso. Ele ficou até emocionado. Vamos acompanhar, aí a gente comenta. Torcida gloriosa, vamos repercutir aqui também mais um pouquinho que está rolando pela mídia aí sobre o nosso glorioso Botafogo, depois da derrota aí do Penharol de 5-0 em cima do nosso Botafogo. Vrau! Vrau! Amassou, passou com o carro em cima dele. Final garantida, apenas virada inédita para tirar o Botafogo da Libertadores. O Botafogo viveu um jogo histórico nesta quarta-feira, ao golear o Penharol por 5-0 no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O resultado coloca o clube carioca mais próximo de sua primeira final na história da competição, com um dos placares mais elásticos em semifinais e uma vantagem que nunca foi revertida. A partida, que teve um primeiro tempo travado pelo antijogo do Penharol, tomou outro rumo na etapa final, com 5 gols do Fogão. A vitória garantiu a entrada do Botafogo para o grupo de maiores goleadas em semifinais da Libertadores. Minha torcida, mas que jogo foi aquele? Que jogo foi aquele? Primeiro tempo travado com o Penharol ali em cima, não estava jogando nem deixando jogar. E aí depois, no finalzinho do primeiro tempo aí, Luiz Henrique já chamou a torcida, já chamou o time do Botafogo. Vamos pra cima, já começaram a se destravar ali, saindo bons passes. Luiz Henrique já pegando e metendo com categoria, dando chutes de finalizações muito importantíssimos. E também já entramos no segundo tempo, sendo o Botafogo que somos. Então aí viemos obter essa vitória de 5-0 em cima do Penharol. Que categoria! Luiz Henrique, você joga muito, meu parceiro. Você tá jogando muito. Almada também, que categoria. Só aquela tiradinha ali, ó. Pum, já foi, papai. E Igor Jesus também, não podemos deixar de falar dele, que o menino também joga muita bola. Então é isso, minha torcida gloriosa. Você que chegou até aqui no nosso vídeo, eu agradeço muito a você. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, se inscreva no nosso canal Fogão Web, para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso Fogão, que estaremos trazendo para vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até uma próxima.